Olá! Hoje vamos falar sobre algumas doenças que acabam alterando hábitos comuns entre as pessoas, como usar o banheiro na casa dos outros, deixando até de viajar por causa do constrangimento que as doenças orificiais provocam. O Medicina e Saúde convidou 3 médicos especialistas e uma fisioterapeuta para explicar o que são essas doenças e o que a medicina pode fazer nos dias de hoje pelo paciente. 25 a 30% da população adulta sofre com doenças orificiais e muitas vezes deixa de ir ao médico ou de sair de casa por vergonha. Estamos falando de doenças que estão ligadas intimamente ao pudor do ser humano, mas que existe e merece a atenção de médicos e pacientes. Conheça os sintomas, diagnósticos e tratamentos agora no Medicina e Saúde. Hoje nós queria debater um assunto que na verdade a população confunde um pouquinho e é uma questão de muito preconceito, muito tabu na nossa sociedade, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre hemorroida, mas na verdade a gente quer falar assim das doenças que dão ali na região anal, retal, e a população tem assim por conceito, assim, ou por desconhecimento, achar que tudo que dá naquela região, né, é hemorroida, né? Então, a gente queria assim que a Doriane, o Gustavo, explicasse assim, quais são as doenças mais comuns que dá ali no reto, no ânus, assim, que a população tem confundido, às vezes não sabe bem o que é. Então, assim, o principal diagnóstico diferencial da hemorroida, que é uma doença relativamente prevalente, uma outra que tem, assim, que acomete com a mesma igualdade da hemorroida é a fissura. A fissura o que é? É um arranhãozinho ali na saída do ânus, que dói, que sangra e que muitas vezes é confundido com hemorroida. Esse arranhãozinho, ele muitas vezes é causado pelo cocô duro. Então o cocô passa duro e acaba arranhando. O ânus, ele é a gente sabe que ele fica fechadinho, fica escondidinho. E aí o que acaba acontecendo? É mais difícil de cicatrização. Então, quando o cocô passa, arranha, aí a gente usa o papel higiênico, que acaba arranhando mais um pouquinho e acaba aumentando o arranhão. Então, ele fica doendo, ele fica sangrando e nem por isso é hemorroida. É um dos principais diagnósticos diferenciais. As hemorroidas são dilatações nas veias do ânus, que geralmente não doem e têm um tratamento simples, como explica o Dr. Gustavo. A hemorroida nada mais é do que algumas veias do reto, no ânus, que estão dilatadas. Então, todas as pessoas acham que sangue nas fezes quer dizer hemorroida, mas nem sempre é sinônimo de hemorroida. Então as hemorroidas elas aparecem como? Só para a gente ter uma ideia e saber quando realmente a gente tem uma hemorroida. Então a hemorroida, normalmente o primeiro sintoma é sangue realmente nas fezes, sangue vermelho, sangue vivo, assim, e seguido de, normalmente a pessoa tem um abalamento, um estufamento no ânus, e isso pode levar a dor, pode levar a coceira no ânus, pode levar a sujar as roupas. Então esses são os sintomas mais comuns da hemorroida. Essas evacuações assim com sangue, né? Às vezes às vezes tem dor, né? Às vezes tem secreção de pus. Quando acomete assim, a pessoa vai mais ao banheiro, tem diarreia, por exemplo, aí pode não ser abscesso, pode não ser hemorroida, fissura, pode ser até uma colite, né? Uma colite hoje é muito comum, a pessoa ter diarreia com catarro, com sangue, e vai várias vezes ao banheiro. E muitas vezes essa sensação de ir ao banheiro várias vezes com sangue, catarro, às vezes também pode estar por trás um tumor, né? Principalmente pessoas de idade. O médico coloproctologista lembra da diferenciação que há entre uma doença e outra. A grande diferença assim, entre hemorroida e fissura é que a fissura costuma doer muito, né? Na hora de evacuar. E a hemorroida normalmente sangra, né? A dor também pode estar presente na hemorroida, mas é numa hemorroida especial, que é externa. Aquela interna, a característica é sangramento, né? E sempre está relacionado, às vezes, com as fezes mais endurecidas, mais compactas, mais o esforço, né? Então, nesse sentido de reeducar a evacuação, né, Kelly? Você podia orientar, assim, a população de como é que faz
como é que se tem um comportamento assim na hora das necessidades, assim, como é que deve ser feito em relação à alimentação, à evacuação. Interessantíssimo ressaltar, doutor Sagai, a questão de deixar esse ato evacuatório o mais saudável possível, com esse bolo fecal, esse cocô macio, onde o paciente não vai relatar força excessiva para essa evacuação. Importantíssimo lembrar nessas horas a questão de ingestão hídrica, né, a questão de beber líquido. O aconselhável é tomar 2 litros de água durante o dia, esses 2 litros espaçados, quantidade pequena. A ingestão de fibra, o IBGE coloca hoje em dia a população comendo 12% de fibra ao dia, por dia, e o aconselhável é 30 gramas de fibra. Então, a alimentação é fundamental para a prevenção dessas doenças. Principalmente, até para esse bolo fecal ficar macio, né? E sempre lembrando, a fibra associada com o líquido. A questão comportamental também com relação ao posicionamento da evacuação, esse posicionamento correto. E principalmente, doutor Sagai, a questão de não ignorar a vontade de evacuar. Mulheres que costumam não evacuar em tudo que é banheiro, a questão de vergonha, começar a se habituar que evacuar é sim uma coisa normal que todo mundo faz, que pode ser feito em qualquer banheiro, para não ter vergonha. Geralmente os pacientes são adultos e do sexo feminino. As mulheres são as mais afetadas devido ao distúrbio estar associado à retocélise e gravidez, um problema predominantemente feminino, que também pode estar ligado às oscilações hormonais. Tem assim o fato das mulheres ter filho parto normal, ou cesárea, assim, pode o parto normal interferir na doença artificial também? Assim, Gustavo, você tem visto isso na sua prática? Sim, as mulheres, pelo fato de terem gestações, elas podem ter um enfraquecimento dessa região muscular, da região do períneo, da região do ânus, até principalmente mulheres que têm partos normais. Algumas mulheres são feitas aqueles cortes, né, para ajuda do nascimento dos nenéns. Então, em alguns casos, essas pacientes podem ter uma fraqueza exagerada, uma fraqueza maior nesses músculos, causando até incontinência, né, que é a perda de fezes involuntariamente pelo ânus. Então, existem algumas doenças que são bem mais comuns em mulheres devido a esse fato. Então, esse é uma coisa natural, né? Todas as mulheres vão ter filho, cesárea, parto normal, as mulheres têm essa alteração da parede vaginal, do reto. Nesse sentido, assim, das mulheres prevenir esse tipo de complicação, essa bolsinha, esse enfraquecimento, existe hoje, assim, fisioterapia muito especializada nessas áreas que estão fazendo milagre para essas pacientes, né? Eu percebo, assim, no seu dia a dia, Kelly, que quando você faz esse tipo de tratamento, as mulheres ficam muito felizes. O que você faz para elas ficarem tão, assim, recuperar tão bem, assim? Que milagre que é esse? Na verdade, a musculatura, quando esse paciente vem, o foco principal é trabalhar desenvolvendo melhor funcionalidade dessa musculatura, melhorando essa questão dessa força muscular, tanto que vai ter como resultado não só na parte evacuatória, auxiliando esse ato da evacuação, como também na relação sexual, como na micção, cuidados não só na incontinência fecal, como o doutor Gustavo falou, mas a questão... Falou, a micção é urinar, urinar, né? Às vezes muita gente não entende. Ótimo. E como o doutor Gustavo falou, não só na incontinência fecal, como também na incontinência urinária, aqueles pacientes que perdem urina quando levantam, espirram, caminham, tossem, mesmo que percam gotinhas, em jatinhos. Então, o trabalho da fisioterapia é melhorar ou aumentar essa força muscular, essa resistência muscular dessa região. No próximo bloco, você vai saber como a fisioterapia pode ajudar as mulheres que têm problemas por causa da correria do dia a dia. A gente acaba se privando dos desejos evacuatórios porque a gente tem um trabalho, a gente tem vergonha de ir no banheiro público. O Medicina e Saúde volta em instantes. Na sua forma aguda, em grande parte das vezes, as doenças orificiais podem ser curadas com tratamentos clínicos, mas a forma crônica exige tratamento cirúrgico.
A boa notícia é que existem métodos para evitar o surgimento de hemorroidas ou fissuras anais, além dos exames que as detectam. A gente acaba se privando dos desejos evacuatórios porque a gente tem um trabalho, a gente tem vergonha de ir no banheiro público. É que eu ainda bato na tecla que a fisioterapia ela não só é tratamento. Eu acho que a fisioterapia ela já entra como prevenção, entende? Então, porque a gente sabe que a pelve feminina ela é mais frágil. Então, por que a gente não pode já prevenir? Entendeu? A gente percebe que as doenças orificiais, hemorroida, fissura, retocele, né, esse tipo de problema, hoje não precisa operar todo mundo, né? Você vê que a fisioterapia hoje recupera o paciente, deixa o paciente muito bem, né? Assim, que situação, assim, normalmente que a gente tem que operar uma fissura, uma hemorroida, uma retocele, assim, hoje tem exames, assim, para avaliar muito bem esses casos, né? A Doriane poderia comentar, assim, sobre os exames mais modernos que hoje existem e que dão uma segurança, assim, olha, não precisa operar, olha, precisa operar e a operação tem que ser assim, né? Quais são os exames, assim, que mais vocês fazem na prática, assim, para definir a conduta nessas pacientes? Chamando, né? Hoje em dia a gente tem 2 exames principais que auxiliam muito no estudo da fisiologia. Fisiologia é o quê? É o funcionamento adequado desses músculos. Então a gente tem a manometria anorretal e a ecografia anorretal. São 2 exames que são bastante úteis, são novos, são novos no mundo todo, né? E a gente tem a oportunidade de realizá-los aqui. Então a manometria anorretal é um exame bastante simples, é um exame que ele não é indolor, ele não causa dor para o paciente e ele avalia como é que estão o funcionamento desses músculos, se eles estão funcionando adequadamente, se a força deles está adequada e com isso a gente pode ter resultados que a gente pode não indicar uma cirurgia, fazer um tratamento apenas com medicamentos ou um tratamento apenas com fisioterapia. O médico especialista aponta para outras causas de doenças como hemorroidas, que podem resultar da falta de consumo de alimentos como fibras ou intestino preso. Nem sempre a hemorroida, a fissura é exclusivamente da falta de fibra ou da evacuação. Às vezes pode ter um defeito na musculatura, como as mulheres tiveram parto normal, ou mesmo pessoas normais, às vezes tem um músculo, às vezes muito contraído, muito tenso, não tem a abertura do olho, relaxa direito, não relaxa bem, né? Então esse exame vai mostrar exatamente isso e para cada situação tem uma terapêutica correta, não é como antigamente, que tudo que dava ali era hemorroida e operava. Né? Hoje passava uma pomadinha e pronto. É muito bem pensado, muito bem selecionado e a conduta é muito mais segura, né? A manometria ela vê a função. Já o ultrassom, ele vê a parte anatômica, né? Então, a ultrassonografia é um aparelhinho que se coloca dentro do reto e dependendo de cada situação, se pede que o paciente faça um esforço ou fique em repouso. Mas ele é que enxerga, então ele faz uma fotografia. Enquanto que a manometria ela vê a função, o ultrassom ele faz uma fotografia para a gente. Então ele consegue ver profundamente todas as camadas desses músculos e também a fragilidade, no caso lá, de um parto normal, de uma retocele. E ainda, falando de ultrassom, ele é muito importante no caso daqueles de infecção, né, que algumas vezes a gente só consegue perceber o iniciozinho da infecção e ela se estende lá por dentro do ânus e do reto, e ele faz esse diagnóstico, né, bem importante.